O que é uma nova religião? Atualmente no Japão, a expressão novas religiões tem sido assunto em vários setores da sociedade e vem sendo abordada com maior seriedade em jornais e revistas, o que é motivo de alegria. Observamos, entretanto, que esses órgãos de comunicação consideram uma religião nova só porque ela surgiu recentemente, sem demonstrar qualquer interesse pelo seu conteúdo. É também lamentável constatar que até mesmo indivíduos ligados a tais religiões ajam assim. A propósito, devo dizer que não tem sentido uma religião ser nova apenas na aparência e seu conteúdo não corresponder a essa designação. Se uma nova religião apenas substituir ou tornar mais atrativas doutrinas vastamente conhecidas, sejam elas antigos ensinamentos de fundadores de religiões, escrituras ou tradição oral, não se poderá dizer que ela seja nova. Aliás, ao conservar as mesmas formalidades, construções e demais elementos como no passado, e ao propor o retorno aos ensinamentos de seus precursores, ela se aliena cada vez mais na época atual. É impressionante que ninguém ache isso estranho. Hoje em dia, se tivermos de lidar com pessoas que cursaram o nível superior, que são intelectualizadas, principalmente entre a camada jovem, por mais que tentemos demonstrar a importância de uma doutrina que cheira a mofo, certamente elas não a aceitarão. Assim, podemos dizer que, atualmente, a maioria dos seguidores das religiões tradicionais é simplesmente arrastada pelas tradições e ideologias. Por outro lado, os fiéis das novas religiões são diferentes, dado que ingressaram nelas à procura de algo inédito, o que é compreensível. Todavia, parece que são poucos os de verdadeira fé inabalável. Por conseguinte, pode-se dizer que é quase impossível fazer com que o homem da atualidade creia no fundo da alma, se não tiver de acordo com a lógica e não for acompanhada de inquestionáveis graças recebidas nesta vida. Diante de tudo isso, é óbvio que seja efêmera e dure pouco a fé dos que seguem uma religião do mesmo modo como acompanham a moda. Não creio que as pessoas da atualidade sejam completamente destituídas de sentimento religioso, mas o fato é que, vendo pelo ponto de vista da modernidade, não existem muitas religiões que lhes inspirem confiança. Se houvesse alguma, elas certamente a seguiriam, e afirmo isso por experiência própria. Na verdade, é grande o número daquelas que buscam uma religião assim. Não obstante, não a encontrando, permanecem descrentes por não terem alternativa. Em contrapartida, uma vez que a ciência satisfaz os anseios humanos de forma rápida e visível, é natural que fiquem à mercê dela. Por essa razão, acho que não podemos censurar os descrentes. Aqui, porém, existe um problema. Muitas vezes surgem questões que nem a ciência, na qual se tem tanta confiança, nem a própria religião conseguem resolver. E as criaturas caem num dilema. Depois, por falta de qualquer perspectiva, alguns intelectuais acabam tornando-se céticos, outros perdem as esperanças, vivem apenas para o momento presente ou ficam completamente perdidos. Outros ainda, em melhores condições financeiras, entregam-se aos prazeres mundanos. Este é o panorama atual da nossa sociedade. A ideia pré-concebida de que não aparecerá ninguém que supere os grandes líderes religiosos da história contribui ainda mais para aumentar a desesperança das pessoas. Dentre estas, as que estão tanto resignadas e distantes da realidade
vivem estudando doutrinas antiquadas. Em suma, o pensamento contemporâneo está totalmente confuso e ninguém sabe que rumo tomar. Rompendo a escuridão que envolve o mundo, eis que surgiu a Igreja Messiânica, que ousadamente tece duras críticas a todos os setores da cultura estabelecida, apontando uma por uma suas falácias, ensinando como deve ser a verdadeira civilização. E como essa força de atuação está sendo manifestada continuamente, podemos afirmar com absoluta imparcialidade que nossa igreja é a maravilha do século XX. Tal afirmação fundamenta-se naquilo que sempre digo: o mundo, até agora, estava na era da noite, em que havia apenas o tênue luar como fonte de luz. Contudo, como surgiu a luz do sol, todas as coisas desnecessárias e prejudiciais, invisíveis até hoje, começaram a vir à tona. Eis o significado da expressão luz do Oriente, empregada desde os tempos antigos. Atualmente, estamos atravessando a fase da aurora. Com o passar do tempo, aos poucos, o sol chegará ao seu zênite e iluminará o mundo inteiro. Seguindo esta lógica, tudo o que venho apresentando são teorias desconhecidas por todos até o presente. Em função disso, elas causam espanto e ainda há até quem as interprete erroneamente. Como o mundo esteve na era da noite durante longo tempo, não é de se admirar que os olhos de todos tenham se acostumado à escuridão e fiquem ofuscados ante a repentina revelação da cultura do dia. Existe, no entanto, um problema. Uma vez chegado o mundo do dia, Deus conservará da cultura da noite aquilo que tiver utilidade, e o que não for útil fatalmente será abandonado. Além do mais, sendo a luz do sol 60 vezes mais intensa do que o luar, até os casos de doenças não identificadas ou consideradas incuráveis serão facilmente solucionados. Os fatos evidenciados diariamente por meio do Diorei de nossa religião mostram isso nitidamente. Explicando melhor, diria que, assim como a lua perde o brilho diante do fulgor do sol, a civilização passará por uma grande mudança. Com o que acabo de dizer, creio que compreender o quanto nossa religião representa um grandioso empreendimento. Em 8 de abril de 1953.